Quanto mais a gente evolui, mais a vida é morna. Eu não tô falando que a gente não possa ter propósito. Mas aquela euforia, daquela felicidade louca, ela deixa de existir. As pessoas estão em profunda dor porque ou elas estão no fundo do poço ou elas estão na loucura da ansiedade. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Vamos lá. Você falou que tem fome de ambição, é isso? Isso. Deixa eu só colocar aqui que fica melhor para eu... Tá bom. Então, fome de ambição. É legal porque a gente falou um pouquinho disso, né? Por isso que eu falei assim. Isso, aí eu tinha até escrito isso lá no... Eu tinha até escrito isso lá no começo. Aí depois, né, você tocou nessa palavra no meio do caminho. Aí agora eu fiquei ali, será que eu repito? Será que eu repito? Aí falei, vou repetir, vamos... Legal. E como é que é isso, Lilian? Como é que quando você fala fome de ambição, o que você quis dizer com isso? O que você sente? Que dor é essa na sua situação que você sente que deveria ter mais ambição? Enfim, como é que é isso? Sim, Andressa. É aquela coisa, né? O que eu acho sobre ambição? Eu acho assim que quando você tem algo, um foco, um objetivo na vida, né, no meu ponto de vista, você tem mais uma ânsia por viver. Você vê um norte, uma luz, tem um objetivo de vida. Então seria assim, sabe, essa ambição. E aí pode incluir, né? Geralmente inclui algumas coisas materiais, mas eu acho que envolve, né, isso, é o profissional, é o material e tal. E, né, então assim, um pouquinho da minha história, assim, né, que é onde o ponto que eu acho que pega essa ambição atualmente. Eu sou uma pessoa que eu não me vejo tendo um amor pela vida, sabe, assim, aquela coisa assim, desde sempre, né, aquelas historinhas assim, desde sempre, eu não me vejo com vontade de viver. Eu me sinto assim, desde sempre, apenas esperando a morte chegar. Então, né, e assim, alguns pensamentos passam isso e eu acabo, né, tô ficando, né, dando uma olhada para isso, porque assim, por exemplo, né, eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, que absurdo ela falar isso, né, mas eu tô aqui para falar realmente o que eu sinto e, né, na luz de evoluir um pouquinho. Por exemplo, né, esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que faleceu de Covid, e quando estavam me contando isso, automaticamente eu pensei, poxa vida, por que não fui eu? Sabe? Então, assim, eu sei que não é um pensamento, né, de uma maneira adequada de se pensar. E aí eu acredito que é mais ou menos isso. Se eu tivesse um objetivo, uma ambição, né, aquela coisa do tal do propósito, né, que falam tanto, eu acho que eu teria mais esse amor pela vida. E aí, sem me estender muito para você poder me orientar melhor, mas para eu te dizer essa parte... Eu tô escrevendo umas coisas. Tá, não, claro. Tá bom? Para eu te dizer essa parte assim, né, espiritual, o que acontece, né? Eu não tenho muito, né, apesar de ser criada na parte do católico, depois com 20 e poucos anos, estou com 38, passei uma depressão forte ali pela casa dos 20 e poucos, aí fui para a igreja evangélica, mas assim, eu não tenho uma religião muito firme. Só que quando eu estava lá pela casa dos meus 17 anos, e que eu já tinha esses processos de não me sentir com vontade de viver e tal, muitos pensamentos, né, nunca tentei nada de fato, mas esses pensamentos sempre foram muito recorrentes na minha vida. E um primeiro namorado meu, ele me levou num índio. Para mim, o cara era um índio, né? Hoje eu vejo que é uma mistura de um índio com uma hipnose, com uma regressão, com uma coisa assim. Quantos anos? Eu tinha uns 17. Tá. Mas eu vivia, né, já esse processo de ter vontade de morrer, né? E aí, nessa tarde que eu passei lá com esse índio, então, assim, eu não tenho muito, assim, aquilo, eu não sei se eu acredito nisso como verdade, sabe? Porque é isso, como a espiritualidade é muito pela fé, e talvez, assim, aí eu fico meio perdida, eu não sei o que acredito. Mas isso que aconteceu naquela tarde é a crença que me faz me manter viva até hoje. Então, assim, foi uma coisa que foi muito forte. Por quê? Naquele dia, ele fez uma regressão comigo. E aí nós fomos, né, naquele evento, para 3 vidas. Nessas 3 vidas eu me matava. E aí ele falava para mim, né?
Ai, desculpa, agora já começa a dar um... Aí ele falava pra mim, né, pra onde você vai, né, quando acontecia o episódio e tal, né, eu tirava a minha vida, e ele falava, pra onde você vai? Aí eu falava, eu só via um cinza, assim, sabe, eu não via, era como se eu fosse pra uma parte cinza. Aí, então tá bom, né, agora tá, e fazia uma fala lá, e falava pra eu voltar, né, pra uma outra situação. Aí foram 3 vezes, que foram 3 vidas, e as 3, né, se repetiram para esse final. E a partir daquilo, né, eu coloquei em mim, eu falei, dessa vida eu não tiro, porque se eu tenho que passar essa etapa, agora eu vou passar, entendeu? Com amor, com dor, com o que for. Então, assim, essa crença é o que, né, faz eu me manter nessa situação atualmente, né? Então, assim, quando eu penso, né, assim, não farei o ato em si, mas é algo que sempre passa pela minha cabeça. E aí né, eu vou lá, lembro dessa vivência naquela tarde, e aí eu falo, não, eu tenho que ser firme, porque, né, se verdade ou não, eu me apeguei a isso para, né, para passar. Deixa eu te fazer uma pergunta, ali. Porque faz sentido eu dizer, se não fizer, você me fala, tá? Não tem problema, só tô tentando compreender aqui. Que, embora você não tenha feito o ato nesta vida, tá? Você vive nesse cinza? Sem cor, Perfeito. né? Sem essa frequência mais de uma modulação, de uma vibração. Por quê? Eu tô falando isso para vocês entenderem melhor, mas esse acinzentado, ele é uma frequência. Isso, assim, o vermelho é uma frequência. Então, quem é humanoterapeuta entende um pouquinho mais, assim, de uma maneira mais simplificada, mas assim, existem as frequências. Então, só para você e todo mundo que está aqui entender, a gente explica um pouquinho mais lá dentro do humanoterapeuta, não a frequência exata, 1000 ponto, tanto, isso não faz tanta diferença, porque a gente vai pela vibração, pela emoção, e isso vai carregando a gente para esses lugares. Mas vamos lá. Só um exemplo, tá? Para você e para todo mundo que está aqui, acho que ajuda bastante. Por exemplo, o roxo. O roxo, ele é uma frequência. Mas você compreende que o lilás, clarinho, e o roxo bem fortão, é a mesma frequência em potências diferentes. Certo? Então, a mesma frequência numa potência diferente. Tá? Só para ficar mais fácil, modulada, enfim. O cinza, ele, então vamos pensar, também é uma frequência, e não tem nada de errado com a frequência, que ele, se você for para as potências, vai ser o preto bem forte, a cor preta bem forte, ou um branco bem branco. Concorda? São potências, né, diferentes dentro de uma mesma frequência, tá? E claro que todas as cores compõem, né, então as cores são frequências das quais nossos olhos podem ver e que materializam na vida física. Mas existem muitas outras frequências, por exemplo, a linha de telefone, o telefone, o Wi-Fi são ondas de frequência que a gente não pode ver. Não significa que não existam. As cores são como a gente consegue materializar as coisas e poder ver a gente consegue ver essas frequências porque elas se materializam de uma maneira mais adensada em cores. Tá, virou aula aqui, mas não é isso que eu quero falar. Então, a gente, quem entra no terapeuta, a gente vai destrinchando e trazendo para o processo de cura, o entendimento que traz cura, não para ficar expert em número de frequência, que não é esse o objetivo nosso. Tá. Quando você se coloca no cinza, vamos pensar. Você julga o cinza como algo ruim? Eu julguei como, assim, como um nada, né? E como se esse nada fosse, não era para ser isso. A vida não seria aquele nada. Tá. Né? Uma percepção sua, existe uma percepção sua sobre o cinza. E se eu te falar que o cinza é o equilíbrio entre o branco e o preto? Ó, a vida é o caminho do meio.
E eu só posso saber qual é o meio quando eu sei qual é o fim. Então, também tudo coisa do curso, tá? Então, vamos imaginar, eu tenho uma sala. Como é que eu sei onde é o meio da sala? Se eu souber onde ela termina, onde é a outra ponta. Ali é o meio. Então, não tem nada de errado com o meio. Então, eu vou construir com você que é porque tem tanta coisa que estão falando, é tão equivocado, isso gera tanta dor. Mas vamos lá, vamos tentar desconstruir isso. Então, preto é muito preto, e não tem nada errado com o preto, ele só é uma frequência, uma potência, né? Uma potência, inclusive, de proteção. Como é que eu vou dizer isso aqui? Andresa, você tá louca? Olha, você acredita que se a gente se enfia lá nos buracos trash, que tem uma densidade escura, porque vai adensando, adensando, adensando escura. Como é que você acha que se o nosso anjo protetor chegar lá no buraco que a gente tá, todo iluminado, ele precisa quase que ir como um policial à paisana, entende? Então, ele, para conseguir tirar a gente daquele fundo do poço que a gente tá, muitas vezes precisa estar com uma... Não é que ele vibra isso, ele tá com uma energia que disfarça ele. Entende? Não pensa no policial à paisana dentro de um lugar. Como é que ele vai? De acordo com aquilo. Né? Então, ele encontra a maneira de fazer o trabalho dele para nos ajudar de onde a gente se enfiou, porque a gente está aprendendo. Então, só para a gente tirar essa coisa do certo e errado, feio, porque senão a espiritualidade começa a virar uma guerra igual todas as outras coisas, e não faz sentido, porque a guerra ela vem do próprio julgamento de certo e errado, de condenação do que é feio e o que é bonito. Né? Então, ok. Então, o preto é só uma frequência e o branco é uma frequência. Que a gente tende a achar que o branco é mais bonito que o preto. Tudo vai depender do que a gente precisa enquanto frequência. Não estou falando enquanto coração, enfim, pureza. Pureza é transparente, não tem cor. Né? Pureza, assim, um vidro transparente é puro, eu consigo olhar do outro lado. Então, nem cor não tem. Então, a pureza não tem nada a ver com cor, tem a ver com água, transparência. Exatamente, a água, quanto mais transparente, mais pura. Não tem cor, né? Quando ela é branca, que ela é boa. Ok. Quando você pensa que você é o caminho do meio desta frequência, o que tem de errado com o cinza? Nada. Nada. O que aconteceu? E agora eu vou indo para a sua ambição. Eu não esqueci do ponto da sua fome, tá? Eu só estou construindo coisas para a gente conseguir construir aí dentro de você essa percepção diferente da sua própria vida. Então, o cinza, ele é uma coisa meio, que você falou, meio cinza, meio morna, meio nada. Eu não acho que a vida deveria ser assim. Porque você acreditou que a vida tem que ser colorida e que a alegria, a brincadeira, ela tem cor. Então, dentro de você, em algum momento da infância, ou que você já vem trazendo, tem que ter uma cor e uma coisa. E esse seria o ideal, né? Porém, quando a gente vai num processo de evolução, quando é intenso demais, é euforia. E quando não tem intensidade nenhuma, é fundo do poço. Então eu falo, aconteço, vou pra vida, né? Ambição louca, Aí eu chego, tô pegando a ambição que foi o que você trouxe, tá? Poderia ser outra coisa. Então vamos usar pelo exemplo que você deu. Ambição, então eu vou lá, eu faço, eu aconteço, tá? Então eu tô onde? Na euforia. Eu tô lá em cima, o que você julga que seria uma coisa até boa pra você conseguir ter esse movimento. Nem é bom, nem é ruim. Estamos só olhando aqui dentro do caso da sua situação, né? Então você acha que esse seria o ideal. Só que essa pessoa, quando ela sai daqui, dessa euforia, se ela não consegue aquilo que ela inventou, que é o que ela acredita que seja a cor dela, o ideal dela, ela vai direto pro fundo. Para outra potência da polaridade dela. E ela tem dificuldade de ficar nesse caminho do meio. E aí, fazendo um paralelo, que é o que eu quero conseguir com você, para você, é que quanto mais a gente evolui, mais a vida é morna. Eu não tô falando que a gente não possa ter propósito.
Mas aquela euforia, daquela felicidade louca, ela deixa de existir. Pensa num relacionamento, num casamento. Aquela paixão avassaladora, ela vai da intensidade maior ao final do relacionamento, que vai pro buraco que parece que você vai morrer. Onde é que tá o caminho do meio disso? Na evolução desse processo. Aí a relação vai ficando o quê? Morna. E aí, voltando à admiração e ao respeito, que vai evoluindo nesse amor sublime. Porque a vida, as pessoas estão em profunda dor, porque ou elas estão no fundo do poço, ou elas estão na loucura da ansiedade. No buscar, aí eu vou trazer a droga, que fica fácil de entender. Aquela sensação muito maravilhosa. E isso é o que nos leva a um potencial de loucura. Então, estar no morno é a paz. A paz é a pasmaceira. É uma paz. A pessoa que anda mais leve, que é mais morna. Não significa que você não possa ser explosiva, porque você, às vezes, é do elemento fogo, né, com mais intensidade. Ou que você pode ser chorona, porque você é do elemento água, então é natural que você expresse a alegria com muita intensidade do choro, ou o medo, ou a tristeza, enfim, e aquilo se manifeste. E aí a gente tem os nossos temperos, e cada um funciona de um jeito, né? Mas este potencial, que não tem nada de errado, o jeito certo, só que cada um tem sua função, esse potencial mais equilibrado é a vida perfeita. É o ideal. Por que as pessoas têm muita dificuldade de viver esta paz? E achar que tem que ter uma coisa a mais e a mais. Será que você não está se culpando, se condenando por ter uma vida leve, uma vida boa, uma vida morna? E você está achando porque alguém te diz que tem que ter, e já vem te dizendo, ó, que você é isso, que você é aquilo, que você não anda. E tem gente que tem uma vida quente. E tá tudo bem, porque se aquele, de repente, é o médio dele, entendeu? E aí existe um processo de comparação sem você conseguir perceber. E aí vem muita gente falando, pobre menina rica, por que tá reclamando que a vida tá boa, tem de tudo e ainda tá reclamando? E aí a gente entra nesse lugar e tá tentando se matar porque conseguiu uma paz. Aí a gente tá indo pro buraco porque conseguiu uma paz, porque tá errado. Tá na paz. Que aí eu não tô em paz por estar em paz. Então, esse é o grande objetivo da vida. O que a gente tem que ter um pouco aí? Um pouquinho de grana para não depender do governo na velhice, então precisamos ter um pezinho de meia. Preciso ter um mínimo para minha vida. Ah, mas eu tenho vontade de ter mais. Legal, mas se eu tiver mais, eu tô em paz. Se eu não tiver mais, eu também não tô. Tem gente que quer ter mais, tem gente que não quer. E tá tudo bem, entende? Contanto que você esteja em paz com isso. Agora, este desejo desenfreado que estão colocando na nossa cabeça, que é o ideal para a gente ter a vida perfeita e colorida, que inventaram que tem que ser, isso não significa que quem tem a vida colorida é da festa, que ele está errado. É só como ele precisa se manifestar no mundo. E esse é só como você precisa. O mundo precisa de você. O universo precisa de você exatamente do jeitinho que você é. Eu sempre lembro dessa sua frase. Deus não errou em você. Nem no doido lá que adora fazer festa. Precisamos de todas as energias para existir o equilíbrio e o caminho do meio do planeta e do universo. Então, eu não estou dizendo que você não possa ter alguma coisa legal e que você faça, mas não se julgue errada por estar trilhando seu caminho de paz. Porque, assim, né? Não, pode falar, por favor. Porque quando você está no seu caminho, porque a vida e é o que eu falo, a vida é como é. Não como eu quero que ela seja. E aí tem gente que fica fazendo birra com a vida. Eu não tô dizendo que se a gente tem um desejo do nosso coração, cara, não desiste do que você acredita. Não do que você sonha. Porque o sonho tá na cabeça.
afeta no nosso... Falar coração para ficar mais fácil, né? Numa coisa que a gente não explica por que quer. A gente só quer. Né? Então não tem explicação, não tem razão. Por que você quer? Sei lá, não sei. Porque eu quero, porque eu não sei explicar. Esse aí é do coração. O resto que explica, justifica, é tudo da cabeça. A gente fica se convencendo para querer aquilo que a gente quer, que no fundo a gente não sei se queria, entendeu? E aí, simplesmente, se você tiver, legal, se você não tiver, vive a sua paz. Vive a sua vida simples. Só que a maioria das pessoas querem se colocar no buraco porque não querem viver, porque inventaram ou acreditam, porque estão vendendo isso pra gente. Que a gente precisa ir pro próximo nível, que a gente tem que ter, que a gente tem que ir pra cima. É isso porque isso vende muito. Sim, né? Concordo com tudo, né? Só assim, o ponto que eu sinto, Andressa, é tipo assim, é isso, né? É uma falta de clareza, uma falta de, tipo assim, sabe? Eu gostaria de ser tal coisa, de realmente uma coisa assim que aflora o coração, de trabalhar com tal coisa. Então, eu vivo nesse, né? No cinza ali, no meio termo. Eu já experimentei, né? Já tive uma profissão que eu gostava muito. E aí, não é essa fantasia de você falar assim, o mundo é perfeito. Eu não... Não. É mais ou menos assim, né? Você, vamos supor, é uma nutricionista. Ok, na tua coisa base ali. Vou pegar já a minha profissão antiga, que eu acho que é mais fácil até para eu ilustrar. Eu era comissária de voo. Então, assim, eu adorava o dia a dia, a dinâmica. Eu nunca reclamei de levantar 3 horas da manhã porque eu tinha que fazer um voo. Claro, que soninho, que vontade de dormir mais 10 minutinhos. Mas já levantava e ia, né? Eu não gostava quando dava atraso nos voos e a gente tinha que ficar lá, né? Enfrentando, né? Ali passageiro, aquela coisa chata, aquela coisa... Não gostava, ok? Mas aquilo não era maior do que o todo, né? Então eu lembro que eu falava muito para os tripulantes quando a gente estava voando de final de ano, e eu falava para eles, né? Para mim, os outros, praticamente 360 dias do ano, tem um peso muito maior do que esses 5 dias festivos de final do ano, né? Então eu sou muito feliz nos outros dias. Então isso para mim passava batido, trabalhar Natal e Ano Novo. Então assim, e é disso que eu hoje, né, sinto falta de eu não ter algo que me traga esse prazer aqui de dentro para, né, com o meu trabalho. Eu vou te falar uma coisa, Li. Eu entendi, eu espero que tenha ajudado você a se aceitar um pouquinho melhor aí, nessa conversa, Sim. não se culpar tanto, né, de ser diferente, mas eu entendi. Como você falou desse processo que você fez com 17 anos e que isso te deu uma percepção de algumas situações que você viveu e que pode ser que coubesse um entendimento maior sobre isso, ou nem um entendimento, mas um tratamento daquilo que a gente não compreende. Porque quando a gente elabora muitas coisas, a gente já consegue sair muito do caos. Mas quando é alguma coisa que está muito intrínseca, às vezes a gente não precisa entender, porque não está na nossa racionalidade. Não adianta procurar, porque não encontra. Tá? Então é isso que a gente vai tratar e que a gente trata na metodologia humanoterapeuta, que é ir lá nesses pontos que ficam impressos nas nossas células e que ele reverbera até que a gente trabalhe esse desfazimento dessas massas, os níveis, subníveis, subpersonalidade, o que a gente chama aí da origem da dor, a causa. Mas eu vou pedir para você, ou eu vou sugerir, a gente vai ter, porque eu vou explicar isso mais profundamente numa sequência de aulas que a gente vai ter a partir do dia 18. Então, na trilogia, eu vou trazer conceitos bem esclarecidos, assim, para você entender esse caminho. Entende? Onde pode ter parado essa dor. Não é que a gente vai trazer, eu vou trazer a explicação e eu vou trazer um jeito de vocês conseguirem identificar aonde isso possivelmente tenha começado, tá? E aí, você veja se esse entendimento faz sentido, vai te ajudar. E aí, cabe, de repente, você fazer um tratamento. Mas, de verdade, você pode procurar um humanoterapeuta.
tá? E fazer esse tratamento com eles. Mas também, independente de você fazer antes ou depois, assista. Porque vai te dar bastante conhecimento sobre como é que isso... Porque assim, vamos prestar atenção. É isso que eu vou conseguir explicar um pouquinho, mas é porque eu preciso de um caminho para vocês conseguirem entender. Para isso a gente tem essas aulas. É assim, imagina que você... Vamos lá. Que você foi lá com o índio, aquela pessoa que te ajudou naquele processo, e você se matou 1, 2, 3 vezes. Ok, legal. Aconteceu, é um fato dolorido. Mas o que te levou a se matar? Então a origem não está no se matar. A origem está em coisas que aconteceram que levam a isso. Então, eu entendo que você encontrou um ponto, e é legal, dá para trabalhar esse ponto, tratar, eliminar essas massas tão adensadas de um movimento, muita intensidade. Por quê? De amor e de dor. Só que o amor não precisa tratar, porque ficar lá vibrando é ótimo. Quanto mais eu vibrar naquele monte de fractais que eu tenho amoroso, ótimo, né? Eu vou ficar cada vez mais... Só que as dores também têm muita intensidade, traumas, enfim. Então, mas o que me levou a me colocar naquela situação tão desesperadora? Algo aconteceu, e ele acontece pequeno. Eu digo que o incêndio nunca começa grande, ele começa com uma faísca. É essa faísca, então a gente precisa encontrar e ir limpando camadas e camadas e camadas até que a gente esteja pronto e preparado, e às vezes demora um período de tratamentos, né, de blocos, porque cada caso é um caso, cada ser é único. Uma pessoa que nunca se matou e que viveu, de repente ela precisa menos de blocos do que outras. Cada situação é única e não tem certo e errado. Tem almas mais antigas, almas mais recentes. Então, então só porque eu fiz, vai saber quantos e quantos você está tentando trabalhar nesse processo, tá? Então não julguem-se, porque um fez, outro é fácil, outro é difícil. Tem almas muito mais antigas que já viveram dores da própria humanidade muito, muito densas. E tem seres que estão chegando agora, né? Então, não se julguem. Então, nesse processo, você pode ir limpando, até que você consiga ir no cerne dessa dor, que normalmente está num trauma muito grande, numa situação... Às vezes está em coisas da nossa ancestralidade, um pouco disso que a gente vai falar na trilogia, como é que isso fica impresso em nós, embora não esteja no físico, está. E a gente tem um estudo aí para comprovar isso. E aí vai chegar, normalmente, em algum ponto, isso depois de bastante aprofundamento, se desejo, eu fiz no meu caminho anos de estudo para compreender, não precisa, eu posso ir limpando sem querer entender, eu confesso que com o entendimento a gente fica muito melhor, porque a gente evolui enquanto conhecimento e espírito, não só limpa para ter uma vida boa, mas sim para evoluir enquanto sabedoria interna. A gente chega num ponto ali onde a gente foi o causador do problema, muitas vezes na vida dos outros. Então, quando eu me sinto muito sozinha, quando eu me sinto muito abandonada, vou explicar isso lá, tá? Na trilogia. Todo mundo me abandonou. E a minha mãe me abandonou. E eu fugi, por causa de uma dor. E lá na outra vida, por causa da dor eu fugi. E eu fui fugindo. E aí o outro, o governo, a situação, vou explicar tudo lá. Já expliquei para alguns já estão entendendo. E aí eu fugi, aí eu fui obrigada a fugir. Mas em qual momento eu abandonei todo mundo e criei a minha própria solidão que hoje eu vivo? Fui eu que construí a minha própria solidão. Então, só que a gente precisa estar mais maduro para lidar com isso, porque senão entra numa dor maior. E a ideia não é a dor maior, a ideia é ter o alívio mais o processo de autorresponsabilidade. De que eu, de uma maneira, ainda que inconsciente, ignorante no sentido que eu não sabia o que eu estava fazendo, fui eu que construí. Mas eu preciso estar longe dos julgamentos e tratar, porque senão dói muito. A vibração, ela é muito grande, né? Fora que tem muitas outras coisas aí que podem ser, no seu caso, ter um processo de mediunidade reprimida, estar sentindo uma dor que não é só sua. Você sente o ambiente, e aí você sente um pesar que você não consegue explicar, racionalmente não faz sentido algum, mas você sente um pesar
E é muito das pessoas que aqui estão. É um pesar que fala, gente, não é possível. O medo, que é o pânico, eu olho e não tem nada. Só que eu tô captando a dor do ambiente, a dor do mundo, porque nós não somos separados. Nós somos todos conectados. Não existe a célula do pé e a célula do cérebro é um corpo só. E aqui, nesse sistema de ser humano, todos somos um é pé que dá sustentação, que caminha, o outro é coluna, o outro é cérebro. E enquanto a gente quiser ter a outra função, a gente entra em dor. Mas não significa que, embora eu esteja cumprindo com a minha função direitinho, por exemplo, eu não sinta a dor do outro, a dor da outra célula, que sou eu também. É filosófico, é bonito, mas dá para entender com mais divididinho, assim, mais acertado. Então, assiste a metodologia, assiste a trilogia, né? E aí tenta avaliar isso em você, né? E assim, mesmo que você procure um humanoterapeuta para tratar, ou se você escolher ser humanoterapeuta, terapeuta da própria vida, independente disso, ou não escolher fazer nada, ou entender um pouco isso, pode clarear coisas e limpando, porque a trilogia ela tem um processo de tratamento para que você consiga ir dar mais um passo em direção a esse reconhecimento do seu ser, a se estabelecer, né, com essa felicidade leve, não com essa loucura que estão vendendo aí, que é o mundo ideal, que só vai levando a mais dor e a mais dor, porque aí quando eu não consigo aquilo, eu entro em dor. E aí o corpo, ele funciona, né? É um monte de neurotransmissor, um monte de hormônio, nós somos uma bomba hormonal que qualquer coisa acaba desencadeando aí sensações, tá? Mas assiste, vai começar dia 18, né? Se você entra aqui, tem um link, enfim, se cadastra, coloca seu e-mail que a gente vai entrar. E aí tem bastante coisa que eu vou explicar bastante, como isso funciona, níveis, subníveis, sobre personalidade, essas formas de pensamento, como que elas atuam em nós, o que que a gente carrega do nosso ancestral, o que que é nosso, né? Então tem um estudo aí que foi feito e a gente vai trazer também esse estudo para ficar mais compreensível o que é espírito, o que é alma, o que é físico, né? O juízo final vai cobrar de nós que parte, né? Se o espírito já é perfeito, por que que eu vou ser cobrado? E aí a gente vai entender essas massas e aí vai ficar, são 4 aulas aí que acho que eu tô tentando construir com o mais claro possível dentro desse tempo pequeno que a gente vai ter. Mas eu acho que vai te ajudar a entender bastante coisa. E aí vai seguir ou eu vou participar. Fazendo um tratamento. Aí vai ficar mais claro para você entender até que tratamento é esse. Não, eu vou participar, sim. Até, né, na verdade, eu já assisti, acho que, não sei, aí eu não sei se foi a passada ou se foi a uma antes, mas foi esse ano ainda. Eu já, né, eu assisti uma. Vou reassistir e vou procurar, né? Porque eu vou trazer de uma maneira diferente. Então pode ser a mesma base, a mesma coisa, mas eu quis trazer, eu falei, vamos trazer de um outro jeito para ver se vai clareando cada vez mais. Então eu vou trazer de uma maneira diferente. Espero que de repente também te ajude. Porque você já percebeu, como você vai perceber, vai ajudando todo mundo nesse processo. E o que você falou me trouxe muito sentido, né? Trouxe vida para mim, sim, com certeza, porque se eu for pensar de uma maneira geral, e aí eu não vou culpar os outros, né? Não vou falar, porque é culpa disso ou daquilo, mas eu estou dizendo assim, se eu for olhar, né, friamente para a minha vida de uma maneira geral, a minha vida é muito mais bênção do que tragédia, sabe, assim, então, né, eu tenho, com certeza, muito mais a agradecer do que a reclamar. Só que no mental eu fico, né, só no foco daquilo que não é, né? E, né, você falou da leveza, né? Me coloco este adjetivo de uma maneira geral, de uma maneira leve, e a minha melhor amiga também, ela sempre comenta comigo, ela fala, Lili, você é uma pessoa tão leve, você é tão da paz, você é tão isso, tão aquilo, e, né, do nada, eu me coloco nesse peso, nessa coisa assim, né, extrema e absurda. E você tem mesmo essa energia, de verdade, eu sinto, só que os leves na densidade sofrem. Então, por isso, a gente fala de trabalhar a mediunidade, trabalhar essa sensibilidade, trabalhar mesmo, aprender um método de você conseguir trabalhar, porque quando eu limpo o outro, limpa a mim. Quando eu sinto o outro, sintoniza comigo, eu acabo limpando. Então, tem gente que é mais densa. Eu não tenho essa leveza tão... Eu sou mais densa, sou mais densada. Se você tem uma característica mais leve, mas essa leveza, no adensado, sofre.
Então, se você aprende um jeito de trabalhar, você vai fazendo manutenção de si mesma, entende? Manutenção de si mesma. Porque, claro, você toma pancada, né? Perfeito. Então, não se julga, tá? Eu entendo, por isso que eu tô falando, eu entendo a dor, porque é uma coisa muito leve, numa coisa muito adensada, tipo, é um caminhão desgovernado que te atropela e você dói todas as partes do corpo. Nossa, parece que eu fui atropelada. É isso que você sente. Algumas pessoas são mais parruda por conta das funções que vieram. Eu me construí mais parruda, acho que por conta de fazer esse trabalho que eu faço, como faço, né? Com linha de frente, tomando pancada forte. Então, se eu viesse muito leve, de repente eu não conseguisse, né? Mas isso não significa que a gente não precise dos soldados da luz que sejam mais leves para trazer a sua leveza para o outro. Porque eu sou aquela que dá pancada. Não sei se você já me viu. Eu estou aqui, às vezes, cacetada. Por que que eu não dei cacetada em você? Porque eu sou o que você precisa. E você não precisou de cacetada, porque a sua frequência é diferente. O outro, às vezes, precisa porque ele precisa, ele pede, ele vibra. E eu só sinto o que cada um precisa. Isso é ser humanoterapeuta. É ser, não o que eu sou. Eu sou o que sou. Isso é legal, tá? Eu sou o que você precisa que eu seja. Porque eu sou só um instrumento do universo. Então o universo pode me usar como ele quiser. Isso aqui é só um veículo. É só um carro. O motorista não sou eu. Aí é um processo de confiança maior. E aí eu vou fluindo pela vida. É um caminho de aprendizado. Isso não é tão simples assim. Que às vezes a gente se perde. Mas é possível. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Isso, Li. Fica com Deus. Beijinho. Amém. Você também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.